Piripitipipi. Oi. Oi. Vai chover tanto, vai. Vou pegar o meio lá. Vou só dar aqui. Tá ligado? Também tá casado. Ah, Alguém vai estar. Acho que vai dar um barulho também na medida. Ele não abre. Não, verdade. frio. Quebrado, se entregasse. Vamos nozes! Hoje até a porquinha torceu o rabo. Que? Sim! Tá funcionando. Ué, como é que eu boto aqui pra... Ih, já tá funcionando? Já tô no ar? Acredito não. Acredito que já tô no ar não. E um espectador já sai sem. Cadê? Onde é que... Até eu. Quem tiver online aí, bota o comentário aqui. Se você é aluno e tá online, bota o comentário. Comenta, miserável. Vou mostrar que tá aí. Tá, você não tá dando nada não, viu? Ok, vamos nós. Tá, então, mas vocês não fiquem tudo conectados não, porque vocês estão aqui, aí vocês comem a banda. Então, vamos nós. Então, hoje vamos continuar com a matéria. É bom que vocês vão testando aí. Nós começamos strings, não foi? Começou não, velho. Hã? Começou não, velho. Foi 5 minutos. Nada, foi suficiente já. S10E03 strings. Strings e ponteiros vai estar muito coladinho. Ok? Então a gente vai acabar falando das duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos ver o que foi que nós já vimos. Vamos rever. O primeiro tipo de dado que a gente viu foi esse const char asterisco. Tá um pouco ruim o projetor, né? Tá. Esse const char asterisco, uma string é representada como um ponteiro. Por favor, fecha. Porque é isso que ele é. Primeiro tipo de ponteiro, primeiro tipo de string que a gente está vendo é esse que é uma string constante. Quando nossos dados são organizados na memória, eles são organizados de várias formas. A gente poderia pensar em 3 tipos de locais onde a memória fica, onde os nossos dados estão. Primeiro local é o stack, tá certo? Onde os teus dados eles são organizados em pilhas, tá? Por isso que o nome é pilha, stack. Toda vez que você chama uma função, aí você cria aqui um novo módulozinho e aqui estão os dados que você vai utilizar na função. Dentro da função você abre um if. Dentro da função dentro desse if você faz um for. Quando o teu for acaba, todos os dados que tinham sido alocados para cá, eles são devolvidos. Quando o teu if acaba, é devolvido. Quando a tua função acaba, é devolvido. Por isso que o nome dessa informação é stack. Daí vem o termozinho, vocês conhecem qual é? Stack Overflow, que é quando você coloca a quantidade de dados no stack, que é tão grande que por um motivo ou outro estoura o stack. Se você tem muito dado, um volume muito grande de informações para passar por parâmetro, esses teus dados não devem estar assim, copiados de função para função. Você deve usar outra forma de passar os teus dados, como alocação dinâmica, ponteiros, etc. E toda vez que você passa o dado e o dado é copiado, você está colocando na stack. Isso daqui é diferente. Esses dados aqui, por exemplo, o nome Fernando Pessoa, ele não está na stack. Esse daqui, em específico. Toda string nesse formato, ela é uma constante. E ela vai para um outro canto de informação, que a gente poderia chamar isso daqui de
Tabela de constantes. Tá dando 20 não. Hã? Tá dando 120 não. Por quê? Porque não pode ser não. Aqui também não. Tô olhando aqui pra testar. Use uma frequência de quadro de até 4 segundos. Os quadros não estão sendo enviados, não está indo nada. Ah não, aqui tá dizendo aqui, esperando você responder. Ah, eu esqueci de clicar aqui, ó, transmitir ao vivo. Assim é hard, né? É porque o botãozinho ficou. É porque como a minha tela diminuiu, eu não tinha visto. Tinha esquecido de clicar no botão. Pois vocês que estão vendo agora, eu comecei a aula e esqueci de clicar no botão, mas depois vocês olham o que é stack aí na internet. Tá? Então o primeiro local onde a informação vai é para stack. Então onde os nossos dados copiados normalmente são agrupados. Uma função, um if, um for, toda vez que sai do escopo é... Peraí, mano. Senão eu vou me auto-atrapalhar a mim mesmo. Tá? Segundo lugar é para a tabela de constantes. Toda vez que você faz um const alguma coisa, esse cara vai para cá. Tá? Toda vez que você faz um const alguma coisa, esse cara vai para cá. Const qualquer coisa. Eu tô perdido aí. Hã? Eu tô perdido. Não se perda não. Não se perda não. Const int value recebe 6. Esse valor ele não vai mudar, ele não vai mudar nunca. Da mesma forma como esse bloco aqui de informação não vai mudar, porque eles são constantes. Então, o que vai para a tabela de constantes, vem para o canto, que é a tabela de constantes. Então, aqui eu vou ter escrito Fernando Pessoa barra 0. Então, quando você no seu código cria essa variável aqui, nome, esse nome é uma variável que você acabou de criar, no caso aqui, nome ocupa 8 bytes, como todo ponteiro ocupa 8 bytes, e esse nome, na verdade, ele está vindo para cá, Fernando Pessoa. Por isso que você não consegue fazer isso. Nome na posição 0 recebe F pequenininho. Primeiro ele vai dizer que você precisa de um L-value, de um lugar para poder alterar, né? E aí aqui você não pode alterar porque é uma constante. E mesmo se você fizer assim, tirar o const, o compilador não vai detectar agora, mas na hora que você tentar rodar, ele vai dizer, você está tentando modificar uma coisa que não é modificável. Tá certo? Uma outra forma de fazer essa informação, quando a gente está pensando em strings, tá? Isso daqui, P recebe nome, é a mesma coisa. Deixa eu tirar essa tela daqui, que ela está me enchendo o saco. Sai. P recebe nome, é a mesma coisa. Você está criando a variável P, que é um ponteiro para caractere, e está mandando ela receber o valor de nome. O valor de nome é essa posição de memória. Então, P vai ficar também apontando para cá. Se você tentar alterar P, você não vai conseguir alterar P. P0 recebe F. Ok? Então, uma forma diferente de alocar dados é quando você cria o bloco de dados. A gente poderia fazer isso com inteiros, usando alocação dinâmica, ou com strings de forma razoavelmente automática, fazendo assim, ó. Char aluno, e aí é diferente, não é o asterisco, mas esse breguecinho aqui. Char aluno recebe Fernandinho Beira Lago. Ok? Então, aluno é um tipo vetor de caracteres de 23 posições. Se a gente for contar isso daqui, vai dar 22 mais o barra 0, 23. 22 mais o barra 0, 23. E aí, como isso daqui é um vetor, você não consegue fazer isso. Char aluno, porque isso daqui é um vetor. Então, você tem dois alunos, o aluno 1 e o aluno 2. Você vai perguntar, aluno 1 é igual a aluno 2? Em baixo nível, isso não faz sentido, porque você está comparando dois vetores. Tá certo?
Você não consegue fazer isso. E por isso, todas as vezes que vocês forem fazer qualquer coisa com string, vocês vão ter que utilizar as funções da biblioteca string. String a gente vai falar. Vocês podem até fazer alguns exercícios de string, mas a gente não vai ficar na tortura que é trabalhar strings em C. Não vale a pena, a gente vai fazer outras coisas, tá certo? Eles vão fazer um exercício ou outro, vão fazer lá uns 5, 6 exercícios daquela lista, mais para entender como é que as strings funcionam do que para ficar sofrendo e para trabalhar vetores, porque quando vocês estiverem fazendo exercício de strings, vocês estão fazendo exercício de vetores, do que pensar que é assim na vida real e que é essa trabalheira toda, tá certo? Porque não, normalmente é muito mais simples em outras linguagens. As funções que a gente vai utilizar de string são essas daqui. Uma para fazer atribuição, strcopy. Uma para fazer comparação, strcat. Uma para fazer, concatenação. Uma para fazer comparação, strcomp. Deixa eu ver o que mais. Copy. Essas três aqui. Então, por exemplo, se ao invés de Fernandinho Beira Lago, você quiser mudar esse nome todinho, você não pode fazer aluno 1 recebe panquequinha. Por que é que você acha que é uma tortura? Porque, por exemplo, se você tivesse em Python, um dos exercícios lá da lista, tá certo? Um dos exercícios é saber se as palavras da string estão ordenadas. Ok? Então você quer saber se as alfaiate bonita correu do elefante gaiato. O que é que tem de interessante nessa frase? Cada palavra começa com uma letra em ordem alfabética? Está ordenado alfabeticamente, né? Se a gente pegasse, separasse em palavras e visse se eles estão ordenados, lexicograficamente isso daqui está ordenado. Ok? Agora se eu fizer isso daqui, do elefante gordo e gaiato, não estaria mais ordenado. Porque gordo é lexicograficamente maior do que e maior do que gaiato. Então, você primeiro pegaria a string, input, você pegou a string, aí depois você quebra ela em pedacinhos, s.split, quebrei ela em vários pedacinhos, agora eu tenho um vetor, tá certo? E aí agora eu vou fazer para cada um, saber se ele é menor do que o outro. Aí eu bastava fazer aqui uma função, para for i in range len divet -1, se vet i for menor do que vet i mais 1, maior que vet i mais 1. Pronto. Andei em todas as palavrinhas, cada uma das palavrinhas, tá certo? Se a palavra da frente, se a palavra de trás é maior do que a da frente, lexicograficamente, então ele não está ordenado. Isso aqui é uma coisa dizer, para todas as palavras, você vai comparar a palavra anterior com a palavra da frente. Se a palavra anterior for lexicograficamente maior do que a palavra da frente, ele não está ordenado. Basta eu achar um caso. Só que em C não existe split, em C não existe decomposição em palavras, em C não existe nada disso. Em C você vai ter que ficar lidando com o vetor e com todos os dados na força bruta.
Não tem. Você pode extrair tokens, você vai fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, uma simples atribuição. Se eu quiser mudar o nome de aluno 1 para outro nome, eu não posso fazer aluno 1 recebe Davi. Porque isso aqui não faz sentido. Isso daqui é um vetor e isso daqui é um ponteiro. Não existe essa atribuição. O que você pode fazer é copiar essa informação para cá. str copy aluno 1 Davi. Isso daqui vai copiar os dados desse que eu colocar para cá para dentro desse bloco aqui. Sobrescreve. Então aqui, ao invés de agora de Fernandinho Beira Lago, eu tenho Davi. Primeira função é essa. Segunda função, por exemplo, para a gente saber se uma string é maior do que a outra, ou menor do que a outra, ou igual. Você não pode fazer aluno 1 menor do que aluno 2, ou aluno 1 igual a aluno 2, porque esses aqui são vetores. Aí você pode usar a função strcomp, que ela vai retornar menor que 0 se o primeiro for menor, igual a 0 se eles forem iguais, e maior do que 0 se o primeiro for maior. Então, se strcomp aluno 1, aluno 2, se isso daqui for igual a 0 é porque eles são iguais. Mesma coisa, mesmo texto. Se isso daqui for menor do que 0, esse daqui é menor. Se isso for maior do que 0, esse daqui é maior. Agora, o desafio é porque vetores eles não podem ser alocados e desalocados como variáveis quaisquer, porque é por causa da limitação da gestão da memória. Então, você está vendo isso daqui? Da forma como você lida com a memória. Está vendo essa função que a gente fez? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ao invés disso você tentasse fazer isso daqui, eu não vou retornar isso, eu vou retornar um vetor de caracteres. Não é isso que é a tua informação? Um vetor de caracteres você não pode fazer, você não consegue fazer. Porque isso aqui poderia ter qualquer tamanho e a gente ia ter que estar copiando blocos de memória. A linguagem não permite. Você não pode fazer isso daqui. Char nome 10, aí faz str copy para nome as, e aí você retorna o nome. Estão vendo isso daqui? Isso daqui não funciona. Porque esse bloco aqui é um bloco local de memória e você não consegue copiar o vetor assim para retornar. A linguagem não permite, porque a linguagem ela tem um controle pontual e muito grande sobre todo o processo de alocação de memória. Então, não existe isso. Não existe retornar um valor de tamanho, um vetor de tamanho qualquer. Então, o que é feito normalmente? O que é feito normalmente é isso. Void pegar carta, valor e char nome. Entendeu? Então, ao invés de retornar a informação, já que eu não posso alocar e retornar, o que é que eu faço? Ele é alocado do lado de fora e eu venho aqui e vou preencher. Entende a diferença? Então, aqui eu poderia fazer assim. Aí eu poderia fazer na nossa continha. Lembra da nossa continha? Como é? Se valor for igual a 1, então... Não, pera. Se valor for igual a 1, aí o str copy para nome, o que? As. Se... Quais são os outros casos especiais? Se valor for igual a 11, str copy para nome o j. Entenderam? Porque aqui eu não vou estar alocando memória, eu não estou criando um bloco de memória e tentando retornar um bloco de tamanho variado. Aqui eu estou recebendo um bloco de memória que alguém alocou e eu estou só preenchendo o bloco de memória. A limitação da gestão de memória no C. Então aqui eu poderia fazer char nome 10, pegar carta, sei lá,
um nome. Aí ele vai lá e preenche o nome com o AIS. Cadê? Existem linguagens que conseguem rodar o Normal, a maioria das linguagens consegue. Porque é assim que o C lida com memória. Consegue, mas usando alocação dinâmica. Usando alocação estática dos tipos que a gente tem, não consegue. Você consegue se eu retornar um ponteiro para inteiro, se eu fizer uma alocação dinâmica aqui dentro. Eu entendo que a alocação dinâmica consegue, mas por que ele não consegue? Porque no C a gente não tem primitivamente containers, collections, estruturas de dados complexas, inteligentes. A gente só tem tipos brutos de dados. Okay? Se a gente tivesse um tipo de dado inteligente que tem tamanho dimensionável, que faz uma gestão automática de memória, a gente poderia retornar isso. Mas não é o caso do C. No C só tem os tipos brutos. Se você quiser algum tipo de dado, sei lá, um vetor dinâmico, um hash map ou alguma coisa, aí você tem que pegar uma biblioteca externa. Não é nativo da linguagem. Diferente de C++, que você pode retornar um vector. O vector em si, que você retorna, de tamanho 10, 15, 20, ele contém nele todas as informações necessárias para desalocar a memória. Entendeu? No C, não. A gente só tem as estruturas primitivas, a forma de lidar primitivamente com as estruturas. O que é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque isso daqui é a base onde se constroem basicamente todas as linguagens. Entendeu? É a base onde se constroem todas as linguagens. Então, por exemplo, usa a alocação dinâmica para fazer esse... Sim, tudo em Python é dinâmico. Da mesma forma em Java, né? Em C++ é difícil porque você tem os dois mundos coexistindo, estático e dinâmico. Você paga um preço gigante de complexidade de linguagem. A linguagem é muito complexa, entendeu? A construção dela. Enquanto você pega uma linguagem como Java, sei lá, em 3, 4 meses você aprende tudo que a linguagem tem para oferecer, ou menos, JavaScript também. Depois que você aprende a linguagem, você vai aprender o ecossistema dela, que é gigante, entendeu? Ou seja, as coisas que você constrói utilizando aquela linguagem. Então, por exemplo, Ruby, Java, Python são linguagens simples. A quantidade de comandos que ele possui, a forma como ela funciona é simples. O ecossistema sobre eles é gigante. O C também é uma linguagem muito simples, no sentido de que a quantidade de instruções é muito pouca. A quantidade de coisa que você consegue fazer com a linguagem é muito pouca. Você entende ponteiro, entende vetor, entende como é que o ponteiro funciona, como é que a memória aloca e desaloca, pronto. Você vai ter que construir coisas em cima disso. C++ não, ele tenta reunir os dois mundos, alto e baixo nível, estático e dinâmico. A própria linguagem em si é o preço que se paga para uma linguagem muito complexa. Então, C é legal por isso, assim, ela pode parecer estranha e limitada, mas depois que você pega um jeito, dá para construir um monte de coisa. Oi. Compara comandos assim, C e C++, quanto tempo leva para você aprender C, aí C++? Não, C é porque o nosso foco em C, a gente perde, entenda, gasta muito tempo com lógica de programação, mas C é uma linguagem que em poucos meses você pega quase tudo. C++ eu ainda estou tentando aprender. C++ é tenso. C++ ainda estou A tentando. galera tá pedindo, dá um lavô aqui comentando aqui, ó. Eles estão ali, bota o fone. Bota o fone, pessoal. Você diga aí pro Lavô, levanta a mão assim. Lavô, Davi mandou um beijo. Perguntou qual é o café da manhã de amanhã. Brincadeira. Tá? Então vamos entender as limitações da linguagem, depois a gente entende como é que a gente trabalha com ela. Então a gente viu que não consegue retornar um vetor. Eu não consigo, por exemplo, retornar um int vet. Eu não consigo fazer isso, retornar um vetor dessa forma. Ah, mas eu posso retornar sim. Vamos retornar um char asterisco, pegar a carta. E aí eu faço aqui char nome, preencho o nome e retorno o nome. Olha que legal. Será que dá certo isso daqui? Não, assim, não vai dar erro de compilação, né? Será que isso aqui funciona? Criei uma variável chamada nome, preenchi o nome, retornei o nome, retornei um ponteiro. Eu não posso retornar ponteiro? Posso. Por que isso aqui não dá certo? Quando você preenche o nome, você coloca esse strcall.
O nome está preenchido, o nome está retornado. Por que esse código aqui vai bugar? Esse código bugará porque quando terminar essa função, o que é que vai acontecer com a memória que esse ponteiro aponta? Vai continuar marcado. Não, ela vai ser desalocada. Nome só existe dentro do tempo da função. Quando retornar a função, você retornou um endereço de uma cor que não existe mais. Então não adianta. Não adianta. Você vai lá e vai tentar imprimir, você está apontando para um local de memória que você não tem mais acesso. Ok? Então, são limitações da linguagem. Por que nesse caso funciona? Porque como essas coisas aqui são constantes, elas vão continuar. Quando eu retorno esse ponteiro para essa constante, a constante vai continuar sempre na memória, eu estou apontando sempre para a constante. Diferente. Ok? Mas alocar a memória e tentar retornar a memória que eu aloquei aqui dentro, na stack, estaticamente... Quer dizer que ela não funciona porque quando ela sai do escopo, ela perde. Exato, perde. Tudo que tinha nela, tipo assim, o AI já era, não tem mais. Esse nome vai ser desalocado, não funciona mais. Tem uma GAMB que funciona. A GAMB que funciona é essa daqui, ó. Uma GAMB que funciona. O nosso problema não era justamente a memória desaparecer? Return nome. E se eu fizer isso daqui, ó, static. Estático diz que isso daqui é como se fosse memória, a palavra não certa não é contínua, mas persistente, pronto. Persistente. Esse bloco de memória aqui é persistente. Quando for desalocada, quando a função acabar, esses 10 bytes de memória vão continuar existindo. É um local diferente da memória. E nesse caso, funciona. Eu posso fazer assim, ó. Pegar char nome, recebe, pegar eu posso dar o puts de nome numa boa. Entendeu? Essa memória que eu acabei de retornar vai continuar existindo depois que a minha função acabar, porque eu disse que ela era estática. Então, quando a gente rodar isso daqui, cadê? Oi, Qual seria a diferença de estática para constante? A constante, ela não muda. Eu não posso chegar aqui e tentar alterar. Mas quando acabar o escopo da função, ela vai desaparecer. Estático não, ela persiste, aquela memória não vai ser desalocada. Pode. Mas aí se você colocar como const, você não vai conseguir escrever o nome em cima dela. As, 2, 3, J, K. Uma limitação que dá para contornar utilizando o... Deixa eu ver só o que foi que deu de erro aqui. Foi o ponto e vírgula e máximo. Tá dizendo que variável não está sendo utilizada. São várias variáveis que eu não estou utilizando. Esse daqui é o que eu não estou utilizando. Está dizendo que eu também não estou utilizando essa. Bora lá que vamos olhar para cá só para isso daqui. Eu tenho duas funções iguais, né? Funcionou. Entenderam? Isso daqui vai quebrar o galho numa boa parte dos casos. Se eu tirar isso daqui, vai bugar, porque eu vou tentar referenciar e mostrar uma coisa que não funciona. Qual o problema que acontece bem aqui? Você vai ter um só bloco de dados compartilhado entre todas as pessoas que chamarem essa função. Como a gente não está usando paralelismo, não tem perigo de duas threads rodarem e chamarem a função ao mesmo tempo e bugarem tudo, porque você só tem um bloco de dados. Mas, por exemplo, bugaria se você fizesse isso. Nome recebe pegar carta e char nome 2 recebe pegar carta. Qual foi o outro que eu implementei? Foi o 11? Foi. Aí quando você mandar imprimir nome
e nome 2, o que é que vai aparecer? Ups, não posso assim, né? Você só tem um bloco de memória, lembra disso? Ok? Aí você dá o puts em nome e o puts em nome 2. O que é que vai aparecer? Vai aparecer o AIS. Primeiro eu preenchi o nome com AIS. Concorda? E depois eu preenchi o nome com J. Quando eu mandar mostrar nome, vai ter o quê? Vai aparecer o J. E quando eu mandar mostrar nome 2, J, porque são o mesmo bloco de memória. Não pode usar essa função para compartilhar informações. Ela não gera memória. Ela simplesmente está aproveitando o mesmo bloquinho de memória e te dando a informação. Então, se eu rodar isso daqui, vai aparecer JJ. Porque nome eu preenchi com AIS lá dentro. E está referenciando aquele bloco estático de dentro. Nome 2 também está referenciando o bloco estático de dentro. E aí, quando eu rodar... JJ. Qual a forma para resolver isso? A forma para resolver isso é, se você puder, trabalhe com constantes. Então, essa função aí, eu não estava tentando entender ela muito. Ó, isso aqui é um vetor. É um vetor de const asterisco. Isso daqui não é um const char asterisco? É um const char asterisco, é o tipo do dado, só que ele é um vetor. É um vetor de textos. Com quantos? Com 14. Que o primeiro eu desprezei aqui. Então, se eu quero o 1, eu vou pegar o nomes 1, que vai ser quem? O AIS. Ele vai retornar o AIS. Você colocou, você desprezou esse primeiro aí porque não... Porque não existe zero, né? Não existe zero. Se eu quiser o 11, nomes na posição 11. Ele vai ver quem aqui? O J. E aí retorna o J para mim. Esse daqui é o tipo do dado. Um const char asterisco, e esse daqui significa um vetor de nomes. Isso daí resolveria bem a questão do monte de cartas. Não, isso aqui resolve de boa. Então, se a gente puder trabalhar com constantes, a gente trabalha com constantes. Se a gente não pode trabalhar com constantes, a gente tem essa segunda opção, memória ser alocada externa. Nome, char, nome, tá vendo aqui? Então, ao invés de criar e retornar, a gente preenche. Void pegar carta. Então agora eu não tenho isso daqui. Eu vou preencher o nome. Como isso daqui é um vetor, é passado por referência. Então agora vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui nome. Tá vendo que a alocação agora é feita fora? Vou mandar pegar a carta e ao invés de retornar, eu vou preencher o nome. Mesma coisa. Porque eu tenho duas com o mesmo nome. Pegar carta, preencher carta. Aqui vai ser o preencher carta. A mesma coisa para o outro. Nome 2 é, na verdade, não um ponteiro, mas um bloco de memória. E aí eu vou lá e vou preencher carta. Entre qual e qual? Esse primeiro e esse segundo? Tá. Aqui eu estou criando um bloco de memória e passando esse bloco de memória para ser preenchido. Porque a função ela não é capaz de criar um bloco de memória, assim, sem alocação dinâmica, e retornar um bloco de memória de tamanho variável. Isso não é possível na linguagem. A linguagem não faz isso. Eu não posso retornar isso daqui, ó. Char. Isso daqui a linguagem não faz, é tornar um bloco de memória de tamanho variável na stack, para ser copiado. A linguagem não faz isso. Não, porque o char asterisco retorna só um ponteiro, ele não retorna o bloco de memória. No caso do char asterisco aqui, eu retorno um ponteiro, o ponteiro para uma constante. No caso do char asterisco que eu usei o static, ele retorna um ponteiro para qual bloco de memória? Esse bloco de memória interno aqui. Só um ponteiro. Para onde? Para cá, o bloco de memória interno. Que a gente viu que se eu só tenho um bloco de memória compartilhado entre os dois, eu só vou ter a mesma variável. A diferença de quando eu faço isso é que aqui
eu recebo o bloco de memória alocado já por outra pessoa e só preencho o bloco de memória. Ó, criei um bloco de memória, preenchi o bloco de memória com AIS. Criei o bloco de memória, preenchi o bloco de memória com J. Quando eu mandar mostrar agora, vai aparecer AIS e J. Pegar carta. Ah, tá. Diz. Ali na preencher carta, no segundo parâmetro. Que é char não. Que foi? Aí tem char, nome. Aqui? Não, preencher carta. Embaixo. Tá, tudo bem. Diz. Tem char, nome, aí tem isso aí. Aí depois, aí tem uma distinção entre isso, essa notação e a do asterisco. Tá. Aqui, não, aqui tanto faz. O que não tanto faz é aqui. Essa construção existe. Eu estou retornando um tipo primitivo, que é um ponteiro. Um ponteiro é um tipo primitivo. Agora, essa construção não existe. Eu não posso retornar um bloco de memória de tamanho variável, alocado estaticamente. Isso daqui não existe na linguagem. Não. Não posso fazer. Eu posso fazer isso, retornar um endereço de alguma coisa. Por que lá dentro não importa? Porque pra cá... Ui, foi o que eu fiz. Porque pra cá... Isso daqui é uma simplificação sintática disso daqui. E isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Internamente ele é entendido como um ponteiro. Quando você passa um parâmetro, um vetor assim. Ele pega o endereço do vetor. Ele pega o endereço de onde começa o primeiro elemento. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Só que quando é que é utilizado diferente? Isso é para a leitura de quem está lendo. Quando você coloca o colchete, você expressa para a pessoa que lê o teu programa que isso daqui é um vetor. Ou seja, tem vários elementos. Quando você coloca um ponteiro, você expressa para a pessoa às vezes que isso daqui é um elemento. Você está passando o endereço de um elemento. Por exemplo, int valor. Você está passando o endereço de um elemento, que é o valor. Int valor. Você imagina que eu tenho que essa variável significa vários elementos. São duas notações. São duas notações que aqui dentro são a mesma coisa. Mas você tem que interpretar que é outra coisa. Normalmente é uma denotação mais para o ser humano, porque para o compilador é a mesma coisa. Sendo que se eu fizer isso numa declaração vetor, Ele nem compila. Não, a linguagem não aceita. Tá. Nem compila. Isso aqui você vai tentar compilar, ele não compila. Dá o warning, não, assim, senão Não, ele nem vai compilar. Não faz sentido na linguagem. Isso daqui faz. Isso daqui faz, mas para a linguagem não existe. Tanto que C, mesmo no decorrer dos muitos anos, foi uma linguagem que, entenda, evoluiu muito pouco. A quantidade de novas construções com ela, novas formas de usar a linguagem, é pouquíssima, assim, quase insignificante. É praticamente a mesma coisa de 1980 e pouco. Não, porque o objetivo dela é ser simples, ter poucas instruções e ter uma gestão de memória extremamente manual e de autocontrole. Diferente, por exemplo, da C++, que você paga um pouquinho a mais, dependendo da linguagem, 5 a 10% a mais de desempenho, a menos de desempenho, mas com trocentas formas de você fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você quer criar um vetor em C++, um vetor você poderia, um vector, né? Vector de int vet. Você poderia criar assim, você poderia criar assim, você poderia criar assim, você poderia criar assim. Tudo isso é aceitado pela linguagem. Aí você entende que você manter uma linguagem que evolui, mas mantém a compatibilidade com as suas versões mais remotas, paga-se um preço, porque a linguagem vai evoluindo, só que como ela tem que manter a compatibilidade desde os princípios, ela vai se tornando a linguagem com muito mais instruções. E aí você paga um preço por isso. Por exemplo,
O Python, ele teve essa mesma dinâmica. Ele tinha o Python 2, que fez algumas escolhas de sintaxe, de design de linguagem. Aí depois viram, ixi Maria, essa forma que a gente está fazendo não vai dar certo. Vamos fazer uma outra versão? E aí eles decidiram não manter a compatibilidade com a versão anterior. E aí você tem o Python 2 e você tem o Python 3. O código Python 3 não roda. O código do Python 2 não roda no Python 3 e vice-versa. Aí eles vão sustentando ambas as linguagens, porque são duas formas diferentes de construir, o tanto que podem para evitar quebrar a compatibilidade. Para que a linguagem do Python 3 não fique sobrecarregada com sintaxes que não fazem mais sentido nela. O C++ paga esse preço por uma escolha de design, uma escolha de projeto. Qual foi o que ficou mais famoso? Foi o 3 ou foi o 2? Não, com certeza a ideia é o 3, é migrar para o 3, as coisas chegam muito mais rápidas no 3, mas por uma questão de compatibilidade ainda lançam quase tudo para o 2. Mas se fosse possível era matar o 2. Ok? Então, aí existem, pronto, a gente viu strcat, strcopy, foi isso? strcopy, strcat, strcomp, por exemplo, se strcomp, se banana é igual a fruta, se banana é igual a fruta, putz, banana gostosa. Aí eu vou lá e faço char fruta recebe banana. Lembrando, eu posso fazer isso dessa forma. Fruta é só um ponteiro para constante, funciona da mesma forma. Ou eu poderia fazer ela assim. Fruta é um bloco de dados que contém a informação banana. Se você não pretende alterar, é mais fácil fazer isso. Então, quando você coloca o ponteiro, não precisa colocar os colchetes. Não, porque se você fizer isso, você está fazendo um vetor de ponteiros. Isso seria banana, entendeu? Manga. Aqui é um vetor de char asterisco. Tá. Sendo que quando eu coloco só o char asterisco, ele não tem algum significado. Não consegue. Então, nesse caso, é melhor você lembrar de dizer que é uma constante, porque você não vai tentar modificá-lo, porque você está apontando para a memória. Tá. Isso daqui não vai dar certo, porque strcomp ele retorna menor do que 0, igual a 0, maior do que 0. Se eu quero saber se eles são iguais, eu tenho que saber se ele é 0. Se ele é 0, significa que eles são iguais. Ok, banana gostosa. Se ele for menor do que 0, significa que banana é menor. Banana é menor do que caju. Banana pequena. Banana pequena. Como é menor, banana pequena, porque é menor do que 0. Eu perguntar, é maior do que 0? Banana é maior do que caju? Sim ou não? Não. Aí acabou não mostrando nada, porque não entrou no if. Quando a gente está comparando alguma coisa... O primeiro com o segundo, exato. O primeiro com o segundo. Poderia ter escrito banana aqui, eu só fiz outra variável, banana. Nesse caso aqui vai retornar 0, porque eles são iguais. Se for menor, é porque o primeiro é menor. Se for maior, é porque o primeiro é maior. Qual a relação entre banana e abacate? Banana é maior que abacate. Então, lexicograficamente, banana é maior que abacate, porque o B vem depois do A. Lexicograficamente, o B vem depois do A. Você está comparando, não é o tamanho. Não, é o lexicográfico. Você está comparando, tipo assim, as letras. Tipo, não. Não é o tamanho. É o lexicográfico, é a chamada. A chamada não é lexicográfico? Ana, não, Abraão, Ana, Amaro, não é assim a chamada? Lexicográfico? strcomp é a comparação lexicográfica. Eu estava procurando aqui e você falou assim, não, banana é pequena. Não, lexicográfico. Nas outras linguagens, por exemplo, se eu tivesse no Java
que também é muito descritivo, eu teria que fazer literalmente, em Java seria se banana.compare to abacate. Em Java seria assim. Em Java, a forma de comparar em Java é assim. Se eu tivesse em C++, eu poderia só fazer se banana é menor do que abacate. Ele tem a sobrecarga, isso aqui é o que a gente chama de sobrecarga de operadores. Isso não faz sentido com strings, mas o operador é sobrecarregado para funcionar como se fosse um outro comportamento, que no caso é lexicográfico. A mesma coisa do mais. Qual é o sentido de eu somar duas strings? 2 mais 2 é 4, mas o que é banana mais abacate? Vitamina. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de... Agora, em algumas linguagens, C++ e Python, esse mais existe como uma sobrecarga de um comportamento que é esperado. O que é esperado? Concatenação, no mais. No C não existe, no Java não existe, nessas linguagens mais duras não existe. Então, você poderia, se você quisesse concatenar, você deveria fazer const char vitamina, tá aqui, ó, 20. Aí você vai concatenar strcat, vou concatenar. Ah, tá. Então, primeiro eu coloco aqui a strcopy. Poderia fazer em pedaços, né? strcopy para dentro de vitamina. Primeiro eu boto a banana na vitamina e depois eu concateno str. Por que você está reclamando aqui? Ah, porque ficou faltando aqui. strcat, vou concatenar na vitamina quem? O abacate. Coloquei strcopy a banana e depois eu concatenei o abacate. Ficaria o equivalente a banana espaço abacate. Se tivesse em outra linguagem, você escreveria apenas vitamina recebe banana mais abacate. Se a concatenação desse tamanho do vetor, ela não mostraria todo, né? Não entendi. Se quando você concatenasse as duas, excedesse o tamanho do vetor, no caso certo. é 20, cortaria? Aí o que acontece? Se não coubesse aqui, se eu botasse só 10, você estaria escrevendo para fora do vetor. Poderia dar uma falha de segmentação. Se não coubesse, vai estar escrevendo num espaço de memória que você não tem direito. Entendeu? Por isso que é uma frescuragem lidar com vetores. A gente vai fazer algumas coisas mais para poder entender como é que os vetores funcionam. Strings são vetores chatos. Entendeu? Vetores chatos. Existe um punhado de funções que ajudam um bocado, e eu já vou falar tudo aqui de golpe, de uma lapada só. Tá? Para lidar com strings, para tentar diminuir o nível de sofrimento que é lidar com string. Uma delas é strlen, que é para a gente pegar o tamanho das coisas. Então, por exemplo, char texto recebe hoje eu vou malhar até ficar bombado. Ok? Aí você quer saber quantas vogais aparecem nesse texto. Eu tenho que percorrer o texto. Então, eu posso percorrer o texto por índice, porque esse daqui não é um vetor. Percorrer por índice. Só que qual é o tamanho do texto? Para saber o tamanho do texto, eu posso usar o str. Ó, aqui um monte de preguicinha aqui pra gente, ó. strlen. Len é pra gente saber o tamanho do texto. For int recebe 0 e menor do que size e mais. Se vet i, saber quantas vogais, né? Vogal, cara, tem que ser A, E, I, O, U. Você não declarou o vet, né? Ai, não, é texto i, perdão. Se texto i, aqui tem que ser na marra, né?
Se texto I for igual a A, ou B, ou C, ou D, ou A, ou E, ou I, ou O, ou U. Se for algum desses, assim. Outra forma mais fácil seria char vogais. Quem são minhas vogais? A, E, I, O, U. Se eu quiser ser logo maiúsculo, né? A, E, I, O, U. Daqui as minhas vogais. Eu quero saber se o texto I está nas vogais. Quero saber quantas são as vogais. Queria fazer Vou ter que fazer um monte de if aqui, 300 milhões de if else. Eu posso percorrer aqui. Se encontrar, sucesso. Faria uma função, né? Mas tudo bem. For int j recebe 0, j menor do que 10, j mais. Se texto I é igual a vogais j, ou seja, se esse elemento está dentro das vogais, então o quê? Tem que criar Eu quero saber se quantas vogais são. um. Se o texto é vogal, conte mais. E aí eu dou um break para esse daqui eu já contei. Int const recebe 0. Então, Por que esse break? porque Assim, quando eu pegar eu comecei o H, tá certo? Aí saí procurando. Será que o H tá nas vogais? Eu olho A, E, I, O, U, A, E, O, não? Não. Uma vez que ele acha a vogal, já Uma vez que ele acha a vogal, não precisa mais continuar procurando nas outras vogais. Aí ele dá o break e volta para a próxima vogal, para a próxima caractere. Aí ele vai pro O. Aí sai procurando. Sim, não. Opa, achei, conte mais, break. Aí vai pro próximo, J. Não. Sim, achei, break. E aí a gente vai contando e no final a gente sabe quantas. Cadê? Quantas vogais a gente tem. Print, %d, printf, vogais, %d barra n, que é, cadê? Conte. Isso tudo porque a gente tem que tratar strings como vetores. A gente não pode tratar eles como entidades inteligentes, né? Ok. E as linguagens aqui ficariam mais sequinho. Se fosse em Python, por exemplo, eu poderia pegar. Quero saber quantos são os elementos. Quantos são os elementos de texto? Eu vou decompor texto. X for x em texto. Para cada uma das vogais no texto, se x estiver em vogais, para cada uma, estou decompondo aqui, tá? Texto é um vetor. Para cada um dos elementos de texto, para cada um dessas letrinhas, se essa letrinha estiver em vogais, mantenha ela no nosso novo vetor. Lembra que eu já usei isso aqui para quase tudo? Tá certo? Então, isso aqui eu estou fazendo uma filtragem. Para cada um dos elementos de texto, se ele estiver em vogais, mantenha ele no novo vetor. E aí eu vejo qual é o tamanho do novo vetor. Pronto, sei quantas vogais existem. Automaticamente ele vai pegar o texto, decompor em letras, cada uma dessas letras ele vai testar se está dentro do vetor de vogais, entendeu? Se tiver dentro do vetor vogais, ele mantém a letra no novo vetor gerado e depois eu pego o tamanho do novo vetor e descubro quantas vogais existem. É um raciocínio complexo. Mas no fundo é a mesma coisa que a gente está fazendo. Para cada uma das letras, se essa letra está no vetor de vogais, aumento aí a contagem. Eu poderia
por exemplo, pegar todas as vogais que aparecem no texto, que é uma coisa mais próxima do que a gente está fazendo aqui. Aí eu faria um vetor auxiliar, iria botando as vogais dentro do vetor e no final eu saberia quais são as vogais, né? Char, só as vogais. Só as vogais. No máximo aqui, sei lá, vai ter 50. E o int vsize recebe 0. Então, ao invés de fazer conte mais, eu faria o quê? Só as vogais na posição vsize mais recebe texto i. Então, ao invés de só incrementar o contador, eu peguei a minha vogalzinha que estava dando sopa, que eu achei, e salvei no meu vetor. Quando você coloca vsize mais aí, ele só vai somar depois que já tiver... Ele primeiro bota no 0, que começa no 0, e depois incrementa. Você não falou pra gente não usar o mais. Nesse caso aqui, só nesse caso específico, tá certo? Para não ter perigo de você esquecer de fazer isso. Ou então, Porque se você não fizer isso, você vai ficar sempre no mesmo canto, né? Ou então mais um. O mais ele só esculhamba tudo. Mais igual a 1. O mais só esculhamba tudo que quando você está lidando com um ponteiro. Porque se esse cara aqui é um ponteiro e você for dar o mais, ele vai primeiro andar e depois pegar o valor. E não é isso que você quer. Você quer que ele pegue o valor e incremente o valor. Porque a ordem dos operadores importa. então, se você for usar o mais com ponteiro, tem que ser Aí tem que ser assim. Tem que ser assim. A não ser que você queira andar primeiro e pegar o valor depois. Pode ter um caso específico. Aí no caso aqui, ó, a mesma coisa, só que ao invés do conte, a gente vai o str, o vsize. Vsize. Quantas vogais? Essas vogais. Quais são as vogais? Aí você... Putz! Só as vogais. E tu lembra daquela musiquinha, né? Música horrível. Eu sou muito sensível Só pra que você música. não esqueceu, ó, bota mais ó. Onde? Ah, tá. Eu sou muito sensível pra música. Vamos rodar isso daqui. Ih, cadê? Tá dizendo que eu não tô usando, né? Ó, tá aqui as vogaizinhas que eu tinha no meu texto. Hoje eu vou malhar até ficar bombado. Todas as vogais filtradas. Por isso que eu insisto tanto nessas técnicazinhas de filtragem, porque elas resolvem quase todos os exercícios. É você transformar um vetor no outro vetor, um vetor no outro vetor. Você parte de um e gera outro, parte de um e gera outro. Ok? Faz o seguinte, vou passar só mais uma. Então a gente já viu strcat, strcomp, strlen, cat, comp, len, cat, né? strcat, strcomp, strlen, strcop. Outros muito úteis, str, cadê? Essa compia Tá. aquela de comparação, né? Esse daqui é útil pra caramba, mas eu vou deixar para o momento que vocês estejam mentalmente mais dessaturados, porque ele é chata. Olha, um belo comentário aqui pra você, viu? Um belo comentário aqui. O que já botaram de show? Só ressaltando a criatividade desse cidadão em criar nomes para variáveis. Vitória, olha lá, Vitória. Ó, pessoal aí. Manda um abraço pro Lavor. E é que amanhã eu vou convidar ele para ir comer lá na Uberlândia. Bora nós aqui. Cadê nós? Bora. Então, lembra que eu disse que em Python a gente podia pegar um texto e quebrar em pedaços? A gente carece disso em C. Seria lindo se eu pudesse pegar isso daqui, texto, char, texto 2 e fazer banana, bananeira, goiaba. Vocês lembram disso? Goiabeira. Só você lembra. Não, vocês nunca assistiram Palavra Cantada. Palavra Cantada, goiabeira, goiabeira. Maçã, macieira.
Ok? Se eu pudesse quebrar isso em pedacinhos, porque vão ter muitos exercícios que a gente vai ter que ver palavra por palavra, para pegar as palavras e comparar com a palavra da frente, ou comparar com a palavra de trás, ou juntar as palavras. Esse lance de pegar palavras não existe porque você não consegue extrair tokens, né? Você não consegue gerar. O que você ainda tem é como trabalhar com os ponteiros para ir pulando de palavra em palavra. Só que é nojentozinho, então vai ficar para outra hora. Vamos começar para as coisas mais fáceis. Uma muito fácil e muito útil é o printf e o scanf. Vocês conhecem o printf e o scanf? Muito úteis. Eu não preciso só. A gente já viu o fprintf e o fscanf, que fazem o quê? Não lembro. De arquivo. Arquivo. A mesma coisa do printf e do scanf, só que se eu passar o file, ao invés dele escrever para o terminal, ele escreve para o arquivo. Ao invés se eu der o scanf passando o file, ele lê do arquivo. Também tem um outro que é o sprintf e o scanf. O que é que vocês acham que ele faz? Escreve na string e lê da string. Então eu posso escrever numa string. Char texto 2. Eu não gosto de fazer isso, por isso que eu empacoto os exemplos aqui para me livrar das variáveis para poder reutilizar. Lembram disso, né? A gente empacota aqui e aí pode reutilizar os nomes das variáveis, porque elas morrem. Variável morre. Tá. Vamos aqui, ó. Texto 50 aqui. E outra que eu não falei é o fgets, ó, que é, vamos lá. É para pegar a linha inteira. Se você der o scanf, ele pega só uma palavra. Quando você quer pegar a linha inteira, fgets na sua vida. Mas vamos aqui antes do fgets pro sprint. Naquele coisazinho lá que a gente tem naquele dia, tem muitas coisas aí. Agora aqui, daqui a pouco a gente vai pro fgets, deixar ele aqui penduradinho, que são os que vocês vão precisar. Tá? Porque o fgets é maligno. Sprintf e fscanf é super moleza, molezinha molezona. Se eu quero escrever no texto, eu escrevo no texto. Aí eu escrevo hoje comi %de bananas. E aqui você coloca 10 bananas. Que o sprintf escreve para dentro de um texto. Da mesma forma como você faria o printf normal. Aí vai aparecer o que? Hoje comi tantas bananas. E a mesma coisa você consegue fazer com scanf. Você pode ler de um texto. Pode ler passando %s, %s, %d, %s. Não é assim que a gente lê? Se você quisesse ler hoje comi tantas bananas e o texto fosse isso, aí você fala o quê? %s, %s, %d, que é a quantidade, e o s para banana. Não é assim quando você lê as palavrinhas? Mas se eu não soubesse aqui, eu vou ler. Senão você tem que saber o que é que você vai ler. Ou você pode pegar a linha inteira. Aqui, mas normalmente você sabe, né? Você pode dizer assim, digite seu nome, sua idade, por exemplo, no caso aqui. Digite nome, ou então quando você recebe string, né? Nome, idade, sei lá. Pronto. Esse é um exemplo legal. Char item. Não, o item é o nome do item. Goiaba. O preço quanto é o preço da goiaba? 3,30. Goiaba boa essa turma. Hã? É 1,50 goiaba lá, mas sucesso. Hã? É uma piada que eu não entendi. Eu também não entendi. Goiaba é um codinome para outra coisa terrível.
Não procure isso. Troca. Eu não gosto dessas coisas, não. Bora lá. Goiaba, 1,50. Tá lá na Hortifruti. E você compra no peso ou na unidade? No peso. Goiaba é no peso. Ops. Goiaba é no peso. Entenderam? E pronto. Imagina se você recebe essa informação e você quer decodificar isso daqui. Você vai decodificar em salvar no nome. Você vai ter um float valor. Você vai ter um char setor, né? Setor 50 aqui. 20. E o último é um char tipo, né? Se é peso na unidade, é um medida. Como é que eu leio esse breguesso? Eu vou ler de item. Primeiro eu vou ler uma string que vai para nome. Depois eu vou ler um float que vai para endereço de value. Depois eu vou ler outra string que vai para setor. E depois eu vou ler um char que vai para endereço de medida. Entenderam aí o que é o SSCF? Pega o teu texto, quebra em pedacinhos. Pode ser útil para alguma coisa. Mas aí você pode usar o fget para ler alguma coisa, aí depois você quebra. Quebra em pedacinhos. Ah, entendi. Ok? Um menino que falou que se perdeu no STRCAT. STRCAT. Cadê? Onde? Lá no coisa lá, no YouTube. STRCAT já faz meia hora, mano. Tu tá muito perdido aqui. Pega o ônibus ou compra goiaba. Foi em cima aí, ó. Professor, eu fiquei perdido. Quem é Yuri, mano? É a luz aqui. Professor, fiquei perdido nessa questão do STRCAT. Mano, Ele entendeu. tu quer fazer um pedido? Eu não entendi. Ou tu ficou perdido? Ah, tá. Acho que ele não entendeu o STRCAT. Então, bora lá. STRCAT é o processo de concatenação. Se tivesse noutra linguagem, você poderia fazer assim. C++. String, um exemplo aqui C++, tá? C++, string saída. Saída recebe espaço. Aí você faria saída mais igual a hoje. Espaço. Saída mais igual a vamos. Saída mais igual a sair. Então, qual é o resultado? O que é que tem na string saída? Hoje, espaço, vamos, espaço, sair. É isso que tem na variável. Certo? Não é inteligente fazer isso, mas é assim que funciona. Você não tem esse processo de concatenação em C. Isso aqui funciona em Python, isso aqui funciona em Java, em JavaScript, mas em C++. Mas em C você tem que fazer char saída, e aí tem que ter espaço suficiente, né? Char saída. Você até pode fazer isso daqui. Só no processo de atribuição você consegue colocar já de cara alguma coisa. Se você fizer só isso, você vai colocar aqui, criar um vetor que só cabe uma coisa, o /n. Aí não, eu quero caiba até 100 caracteres. Posso colocar um max? Para poder concatenar com hoje, você vai ter que usar a função strcat. Você vai pegar o que tinha na saída e juntar com o valor hoje. No caso, barra zero, né? No caso ele vai concatenar e colocar o /0 no final. A mesma coisa, strcat, saída com vamos. Professor, essa declaração, o que ela está guardando quando ela é declarada, é só /0? Ok. O saídas... Sim, ele está colocando só o /0. Aí quando ele concatena, ele não concatenaria na frente? Não, aí ele vai fazer o seguinte, aqui você tem só o /0, né? Na posição 0 você tem o /0. Aí o que é que o strcat vai fazer? Achar onde é que está o /0. Achou o /0,
A partir dali ele bota a informação. O HOJE espaço, bota barra 0. Aí você manda concatenar de novo, saída, ele sai procurando barra 0. HOJE espaço, barra 0. Beleza. No lugar do barra 0, VAMOS espaço, aí ele bota o barra 0. Que é assim que ele entende que a string acabou. E ele vai caçando barra 0, botando informação, colocando barra 0. Caçando barra 0, colocando a informação. Parece fazer uma funçãozinha para você ir adicionando, tipo, palavras. Sim, no fundo é isso aqui que você está fazendo, é concatenando, adicionando a informação. Se você não quisesse colocar nada ali no começo da letra, né? Você colocou Não precisa. Eu não sei se ele vai, eu acho que ele vai começar com lixo. Assim é mais garantido de saber que ele vai começar vazia. Para iniciar. Exato, assim seria a inicialização, porque aqui ela vai começar vazia. Se você começar só assim e imprimir, como lá vai ter lixo, talvez não encontre o barra 0, ele vai sair andando na memória, caçando um barra 0 para entender que acabou a string. Então isso aqui é importante, começar a string já vazia. Ok? Nosso último e maligno exemplo é o famigerado fgets. E aí você vai agora ver a maldição do fgets. O fgets ele vai destruir a sua vida. Ok. Fgets é do mal, cara. Fgets é muito do mal. Por um único motivo. O único motivo pelo qual o fgets... Lembra da maldição do chá? Tem a maldição do fgets. O fgets ele vai azucrinar a sua vida porque ele vai comer o barra 0, o barra n que ele encontrar e vai deixar ele dentro da string. O fgets vai fazer assim, ó. Você tem uma string char texto. Aí você bota aí 100 caracteres, certo? Aí você quer ler uma linha. Aí você vai ler a linha. Fgets, vou ler da entrada padrão. Quantos caracteres? Até o máximo que couber. Até strlen de texto, o máximo que couber. Não, peraí. É assim. Eu vou salvar o que eu ler em texto. O fgets você diz o limite do que você consegue ler. Por exemplo, se tiver uma informação infinita no buffer de entrada, seja um string, seja qualquer coisa, para evitar que ele dê um buffer overflow e saia escrevendo onde não deve na memória, você diz qual é o limite que você vai ler. Mas se eu quisesse também colocar, tipo assim, size recebe strlen em texto, aí ficaria size no caso. No caso aqui, só quero ler no máximo 5 caracteres. Entendeu? Existe uma função que é a função gets, que a função ela sai lendo a quantidade de entrada que tiver para ler. O problema é que se a quantidade de entrada for maior do que o texto, vai dar um buffer overflow, vou escrever além dos meus limites. Para evitar isso, a gente nunca usa a função gets, a gente sempre usa a fgets. E esse daqui, por exemplo, stdin, ele poderia ser um arquivo. Aqui a gente está dizendo que a gente quer ler do teclado. Quero ler do teclado, no limite, o que couber aqui dentro do texto, e o que eu vou ler, eu vou gravar no texto. Qual o primeiro problema? O primeiro problema que talvez, se você estiver fazendo exercício de string, isso vai lhe dar um ódio mortal. Ele vai lendo até achar o barra n, ele vai pegar isso tudo até o barra n e vai colocar tudo no texto, inclusive o barra n. Você não quer o barra n, é rebotar o barra n. Aí você vai colocar, você vai, putz, o texto é, por exemplo, aqui, ó. Putz, digite seu nome completo. Digite seu nome completo. Aí você lê o nome completo da pessoa. Nome. Você vai salvar em nome. E aqui no máximo é nome. O seu nome é %S nome. O seu nome. Ai, não. Print F. O seu nome, fulano não sei o que, é Líndio.
E aí que hora eu passo o nome. Você lê o nome da pessoa e escreve o nome dele e diz que o nome é lindo. Aí se você colocar o barra enter, quando você termina de digitar o nome, você dá enter, aí ele já vai dar o barra enter automaticamente. Não. Ou não? Eu tenho que dar o barra N aqui para depois do lindo. Qual é o problema que vai acontecer? Tá dando uns warnings aqui. Ah, tá. O primeiro é que eu esqueci de setor é uma string. Ele tá reclamando aqui que setor é uma string. Tá avisando que eu tô variável não utilizada. Cadê cont? Cadê o que eu não tô utilizando? Ah, é porque ao invés de usar o cont, eu fui colocando no vetor auxiliar. A outra que eu não tô utilizando é o caju. Vai ficar aí, eu só quero dizer que ela não serve para nada. Não vou fazer nada com ela não, deixa ela quieta. É fruta. Fruta. Deixa ela quieta. Então bora aqui. Digite o seu nome completo. O nome começa com Cre. Creolina Corumaru. Carejarito. Ok. O seu. Ué? Pegou o primeiro. Por que você só pegou o primeiro? O Def Get não, né? Está bodega. Maldito F Get. Mal posso ver seus movimentos. O char, a quantidade e o fluxo de entrada. A quantidade e o fluxo de entrada. Aqui, ó, no que você fez aquele dia aqui, você colocou. Tem aqui o que você fez naquele dia. Bora lá de novo. Só pra ter certeza. É porque eu não. Você deu um size off de nome. Show. No caso, Cortou? Pera aí, o que eu estou esquecendo? Aqui, Davi, em vez de strlen, você colocou size off. Fget int n, que diabo é o n, mano? Será que é o size off? Eu tô me confundindo. O n é a quantidade de bytes. Deixa eu ver. Tô na dúvida agora. David Sena Oliveira. É, pronto. É o size off. Aí ficou com barra N. Só qual é o problema? Barra N. Ele pegou o barra N. Tá vendo aqui o barra N? Tá vendo? Não tá, porque o barra N não se vê. Você tá vendo ele quebrando. Então, normalmente, quando você usar o fget, o que você vai ter que fazer? Se livrar do barra N. Aí você pode. Primeira ideia que você tem. Se o barra N tá no final, então eu vou diminuir 1. Eu vou pegar, descobrir qual é o tamanho. Então eu vou lá em nome. Em que posição? Qual é a posição do barra N? strlen de nome. Não é não? Então se ele tem 10 caracteres, onde é que está o barra N? Vamos mais fácil. Se ele tem um caractere, o strlen vai retornar 1. E qual é a posição do barra N? Do barra 0? Estou falando barra N, né? Desculpa. Barra N, você barra 0. Barra N vai estar na posição 1, porque na posição 0 vai estar o elemento válido. Por exemplo, aqui, ó. Tá, desculpa. Corra chata esse maldito. É isso mesmo. Esse barra N, barra 0 é uma... Bora lá. Faz de conta que é assim, ó. É só um P, barra N e depois o barra 0. Se eu der o strlen disso, ele vai retornar 2. Eu tenho duas coisas. Qual é a posição do barra N? É 1. É o strlen menos 1.
No lugar do barra N, eu vou meter quem na marra? Barra 0. E aí eu me livro desse chato. Tcharará. David Sena Oliveira. Oh, obrigado. Aquele dia você colocou outra coisa. Tá, a gente só tem um problema nisso. O problema sempre tem uma linguagem do meu ódio. Por isso que eu gosto dela. O problema é se quando você lê os dados, os teus dados não terminarem em barra N. Não, professor, isso não é possível. Se tipo for um arquivo, né? Se for um arquivo, mas você pode simular um arquivo pelo terminal. Por exemplo, David Sena. Se você der um Ctrl D, você envia a mensagem de fim de input. Como se você estivesse lendo de um arquivo. O arquivo não acaba? Você pode dizer, olha, o input, o buffer de entrada acabou. É Ctrl D. Ctrl D? É, Ctrl D. Ctrl D é fim de buffer. E aí o que foi que ele fez? Ele comeu a letra. Ele foi até o final e comeu o A, onde ele imaginava que deveria estar o barra N. Aí eu teria, assim, as duas opções, né? Eu teria que ver se no final tem o barra N, e se tiver, eu boto 0. Ou a gente tem outra funçãozinha legal, str, linguagem CSPN. Peraí, deixa eu ver se ele dá 2 aqui, ó. CSPN é o compare. É uma abecedária aí. Daqui a pouco a gente vai fazer aquela música da Xuxa. STRCSPN. Música horrível, tudo certo? Isso daqui ele sai caçando por alguém, vai procurando por alguém algum tipo de dado, algum tipo de string. Então eu posso dizer, ei, caça para mim o barra N. Caça para mim o barra N, me diz onde é que está o barra N. E aí ele vai sair caçando o barra N, só que nada pior das hipóteses, ele vai parar onde? No barra 0. Aqui é o que eu estou dizendo. Caça para mim o barra N, na pior das hipóteses, para no barra 0. Então se ele caçar e encontrar, ele me retorna onde é que o cara está. Né? Isso aqui poderiam ser vários, né? Poderia dizer, caça para mim o barra N, ou barra T, ou barra S, ou A, ou 5. Ele sai caçando. Se ele encontrar, ele me diz onde é que o elemento está. Se ele não encontrar, ele vai parar no barra 0. Poderia ser vários, como assim? Poderia dizer assim, procura aí por A, E, I, O, U. Isso daqui resolveria nosso caso aqui em cima, né? Resolveria. Nunca lembro dessa função. Por que ele retorna? Hã? Por que ele retorna? A posição de onde ele encontrou, o primeiro lugar onde ele encontrou. São várias posições? Hã? São várias posições? Não, mas se ele encontrar o A, ou o E, ou o I, ou o O, ou o U. Aí vai ser um chato. Né? No caso aqui. Aí ele vai me encontrar a posição do primeiro que ele encontrar. Entendeu? A gente pode voltar lá e tentar resolver assim. Aqui eu vou procurar o barra N. Se ele encontrar, ele retorna a posição que ele encontrou. E aí o que é que eu vou colocar lá? O barra 0. Bora testar? David Sena. Ao invés de dar um barra N, eu vou dar um final de input. Vou dar aqui um Ctrl D. Seu nome, David Sena, é lindo. Obrigado. Ok, entendeu? Será que a gente consegue usar isso daqui pra gente se livrar do for aqui? Não? Mas deixa o for aí. Ai. Copiar ele lá embaixo. Só que eu vou comentar isso daqui, porque senão ele vai ficar toda vez que a gente rodar, ele vai. E fizeram end if. Para isso a gente vai precisar, não quero esse for de dentro. Esse for de dentro eu vou trocar por alguma outra coisa, tá? Então o que é que eu quero? Eu quero saber onde estão as
vogais, não é isso? É isso. Não, é para contar quantas vogais. Contar quantas vogais. Ih! Contar quantas vogais. Então, bora lá. Quero saber quantas vogais. Ih! O problema é o seguinte, eu pergunto, ei, tem uma vogal? Aí ele sai caçando, né? Aí ele me retorna um índice onde tem a vogal. O que é que eu vou fazer com esse índice? A partir dele. Eu vou contar, salvar o índice, e aí eu pergunto, ei, a partir desse cara, me acha outra vogal? Entendeu? Porque senão ele ia ficar achando mesmo. Senão ele ia ficar achando mesmo. Então eu tenho que aproveitar. Então, ao invés de um laço, porque eu não sei quantas vezes ele vai rodar, eu deveria fazer assim, né? Enquanto, né? Por exemplo, o meu índice aqui, vou começar no 0, tá certo? Índice recebe 0. Enquanto, qual é o nome do meu texto? Cadê meu texto? Hoje eu vou malhar até ficar bombado. Tá. Aí eu faço assim. Enquanto texto na posição índice for diferente de /0, enquanto ele não chegar no fim, faz. Entenderam aqui qual é a minha construção? Esse aqui é o meu índice, onde eu começo procurando. Enquanto ele não for o final, faz o quê? Acha o próximo. Então eu vou achar o próximo combo. STRCNP. STR com SCPN. Eu nunca descobri o que é que isso significa. Aí ele pergunta, onde é que começa, cadê o teu texto? Se você fizer texto índice, isso daqui não é um string, isso daqui é um caractere. Percebe? Oi. O quê? CSPN. CSPN. Aí tá SC. Não. CSPN. A gente consegue achar um acrônimo para isso, não? String com string compare string coceira cebosa, porra. Coceira cebosa, porra nenhuma. Pronto, não esquece mais. Nenhum é monetizado. Vocês veem propaganda quando assistem os vídeos? Não vem propaganda porque não é monetizado. Então tudo bem. Então bora lá só entender. Texto é um string. Confere? Sim ou não? Texto numa posição não é um string, é um caractere. Só que se eu fizer só texto mais índice, agora é uma string. E lembra que texto é um ponteiro? É um ponteiro que aponta para o começo da string? Se eu fizer texto mais um, a próximo caractere. Ou seja, é um ponteiro que começa no próximo caractere. Então, se eu fizer texto mais um, não vai começar do H, vai começar de onde? Do O. Que é a mesma coisa, que é equivalente a fazer endereço de texto posição. Tá. Eu não quero passar o começo da string, eu quero passar uma posição no meio da string. Tá? Então, se eu colocar só texto, só texto é equivalente a endereço de texto 0, é a mesma coisa. Onde é que a string começa? No endereço de texto 0. Só que eu não vou ficar andando com esse índice, então eu poderia passar endereço de texto índice. Acho o próximo e começo a buscar agora do próximo. Eu vou ficar procurando, me acha uma vogal, aí ele acha o O, ele vai me retornar 1. Aí da próxima vez que eu vou procurar, eu vou começar a procurar do 1. Aí me procura uma vogal, aí ele me acha o E, acho 3. Aí ele me retorna o 3. Da próxima vez que eu vou procurar do 3. Essa construção é equivalente a texto mais índice. Significa, comece nessa posição e ande tantos elementos.
Endereço de texto na posição índice é a mesma coisa que texto mais índice. Eu acho que poderia ser corre string por número. Corre string por Nome. nome. Complementary span, que é tipo, ele pega como é que vai encontrar o complementar dentro do string. Compare. Complementary de complementar. Tá. Aí span, S-P-A-N. Que é alcance, tipo, alcance complementar. Ah, tá. Esse daqui vai de spam. Ah, tá. Que é S-P-A-N. Se fosse Coceira no sovaco. Eu tô cansado já. Ó, coceira no sovaco, pinica naturalmente. Quanto mais cansado eu tô, pior são minhas piadas. Ok, eu vou caçar aqui A, I, O, U. Toda vez que eu encontrar, eu vou salvar onde foi que eu encontrei. Índice. Ó, procurei por A, I, O, U, salvei onde foi que eu encontrei. Enquanto for diferente de %0, ele continua procurando. Agora eu teria que fazer o quê? Salvar quantas vezes eu achei, né? Conte mais. Ou então, por exemplo, print texto na posição índice. Será que isso daqui vai me dar todas as vogais? Vamos ver? Ficou bem menor nosso código, né? Printf. Esqueci o F. Python. Printf %C texto na posição índice. Não, é porque é um caractere. Ah, sim. Vai dar erro só no barra N. Deixa eu ver só se a nossa lógica tá correta. Achei o Papai Noel. Papai Noel passou aqui em FUP. Olha, volta. STR, texto mais índice. Procura por... É isso mesmo, CSPN. Eu encontrei... Ah, tá. É porque... Tá. Por que é o HO? Por que ele está imprimindo o H? Texto mais índice. Índice começa no 0. Tudo bem. Será que é porque eu tenho que forçar que ele avance? Texto mais índice mais 1. Sei não. Vamos testar aqui. Hoje eu vou malhar até ficar bombado. Eu tenho que forçar que ele avance, porque senão ele fica preso no mesmo caractere. Eu sempre forço que ele vá olhar para o caractere da frente. Então começa no -1, primeiro que ele vai procurar é o 0. Aí encontro um elemento onde o caractere está, o O está, e aí eu forço ele a andar mais 1. Agora só tenho que resolver o caso do /0, né? Se texto, a posição índice, for diferente de /0, eu imprimo o caractere. Agora eu sei que ele vai andar e quando chegar numa determinada posição vai parar. Por que está saindo esse bragaz aí? Essa exclamação. Oxi! É diferente igual? Não tem nem no texto. Ele está pegando um lixo de algum lugar. Deixa eu ver aqui qual é o índice. Porcento, deixa eu ver aqui. Porcento D, C, e aqui índice e texto.
printf for diferente de /0, eu imprimo. Eu compilei, rodei esse negócio pro senhor. Algo de errado não está certo. Pera aí. Negócio. Por que é que ele não está mostrando? O meu índice não está andando? E agora, como é que nós vai? O quê? Que era só até 8 horas aqui. Aqui é só 8 horas. Quem é o professor que vai ficar aqui? Não, isso aqui não está nem compilando, isso daqui está bugado. Por que é que isso aqui não está compilando? Ó, não está compilando, bugou aqui. Alguém vai lá fora e descobre quem é o próximo professor que vem pra cá. João Marcelo. Já tá aí mesmo. Putz. Ele nem não tá fazendo nada daqui, a gente tá só na ilusão. Ele não fez nada daqui, ele pegou e imprimiu do outro exemplo. Por isso que não tá funcionando. Deixa eu pegar o JM. Tem a ponto lá aberto, a ponto lá livre. É só pegar aqui. Não sei, você não tem como expulsar nada. Pessoal. Algum. Despeça para ver do pessoal aí no YouTube. Ó, Tá doido. vocês que estão aí, a gente volta já, tá? Nesse mesmo canal.